Semana que vem nós teremos o último culto do ano do Amor em Movimento. Diga, Aê. Porém, será um dia muito especial. Nós vamos ter um culto de Natal, nós temos uma programação especial, nós vamos ter teatro, nós vamos ter algumas músicas diferentes. Eu sei que vai ser um tempo muito especial para a gente fechar esse ano de uma forma maravilhosa. Então, você que está aqui, não deixe de vir na semana que vem, o último momento que nós vamos ter juntos aqui de terça-feira nesse ano, um dia para celebrarmos ao Senhor, um dia para agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, em nosso meio. Na verdade, quantos têm motivos para agradecer ao Senhor por esse ano? Vai ser um dia de nós fazermos isso, né? Sábado agora passado nós tivemos o batismo, o primeiro batismo do Amor em Movimento. Quantos estiveram aqui? Foi maravilhoso. Nós batizamos 55 pessoas, 9 pessoas faltaram, não sei porquê, talvez algum imprevisto. Quase eu faltei, tive um imprevisto. Foi formatura da minha filha Ana Clara no mesmo dia, e o batismo estava marcado para as 11 horas e a formatura dela era 11 horas também. E aí eu falei com o Baruque, falei, vai fazendo louvor, eu vou vir aqui de manhã, vou dar uma palavra com os irmãos que vão batizar, enquanto você faz louvor eu corro, eu não moro perto daqui, eu corro, vou ir lá, tiro umas fotos da minha filha, dou um beijo nela e volto correndo para cá. E eu fiz isso. Vamos à palavra de Deus? Abra sua Bíblia lá no livro de Josué, no capítulo 3. Olha o 3 me perseguindo. Hoje vai ser a última mensagem que eu vou falar no livro de Josué. Nessa série de 3 semanas nós falamos nesse livro. Na verdade eu não falei com vocês muitas coisas no livro, são 20 e poucos, 30 capítulos o livro de Josué, mas eu falei do capítulo 1 até o 5 mais ou menos com vocês, porque na verdade é um momento da transição, e é justamente isso que Deus falou no meu coração, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu acredito que nós estamos no tempo de transição, chegando no final de um ano, para começarmos um novo ano, e Deus tem algumas coisas para falar aos nossos corações. A primeira semana nós falamos, o título da mensagem foi Visão, a porta para o futuro. Eu falei, só para você que não estava aqui, só para você entender um pouco, eu falei que aquilo que nós vemos e conseguimos acreditar mesmo diante das impossibilidades, aí sim nós vamos experimentar, que foi o caso de Josué e Calebe, quando Moisés envia 12 espias para ver a terra prometida, a terra que Deus havia dado àquele povo, mas 10 daqueles homens que foram ver a terra prometida não conseguiram acreditar, por causa da dificuldade, por causa dos gigantes que tinham naquela cidade. Eles não conseguiram, eles viram que a terra era maravilhosa, mas eles não conseguiram acreditar, por causa da adversidade, por causa do exército inimigo, por causa das muralhas de Jericó, que eram grandes demais. Mas 2 homens voltaram e conseguiram acreditar. Josué e Calebe conseguiram acreditar, não no que eles viram, eles conseguiram acreditar na palavra de Deus. Eles colocaram a palavra de Deus acima das adversidades, acima das dificuldades, acima do exército inimigo. E por isso Deus, na verdade, ficou muito bravo com aquela situação daquelas pessoas que não conseguiram acreditar nele. E Deus disse, olha, apenas Josué, Calebe e a geração mais nova vai entrar na terra prometida. Agora esse povo que não consegue acreditar nas minhas promessas, não conseguem acreditar na minha palavra, estes não vão entrar na terra prometida, estes vão morrer no deserto. Então a primeira semana nós falamos sobre isso, visão, a porta para o futuro, aquilo que eu consigo enxergar, aquilo que Deus fala ao meu coração e eu consigo acreditar, aí sim um dia eu vou experimentar e eu vou pisar lá. Segunda mensagem, que foi semana passada, o título foi seja forte e corajoso para obedecer, para viver em obediência. Seja forte e corajoso para viver em obediência. Lá em Josué, no texto, nós vemos que muitas vezes, na verdade, no livro de Deuteronômio também, vai falar, seja forte e corajoso, e muitas vezes nós imaginamos que é apenas a força física, né? Olha, agora você, Josué, vai precisar guerrear, agora você vai precisar ser corajoso demais, mas em algum versículo lá, eu li semana passada, diz assim, seja forte e corajoso para meditar na minha palavra, para obedecer as minhas leis, para obedecer a minha palavra. E aí nós falamos um pouco sobre isso, né? Se nós, independente da situação
coração, independente do momento no qual nós estamos vivendo, se nós conseguirmos mesmo assim, mesmo muitas vezes nas pressões da vida, mesmo nos tempos de dificuldade, se mesmo assim nós conseguirmos manter o nosso coração focado em Jesus, mantermos as nossas vidas, obedecermos a palavra de Deus, Ele vai se encarregar de abençoar as nossas vidas. É isso que diz o texto. Aí sim, vocês serão bem-sucedidos. E hoje eu quero falar um pouco sobre o tema dessa mensagem de hoje é: você está pronto, você está pronta. E aqui ainda eu quero falar com vocês em um tempo onde aquele povo não havia entrado na terra prometida. Eles estavam ali na beira, eles estavam para atravessar o Jordão, eles estavam para conquistar aquilo que Deus tinha preparado para a vida deles, mas antes de eles entrarem, antes de eles avançarem, antes de eles conquistarem, Deus fala algumas coisas com Josué, e Deus fala algumas coisas com aquele povo. Deus pede algumas coisas, Deus faz... Na verdade, nós vemos 5 atitudes que aquele povo tem, 5 coisas que Deus pede àquele povo. Algumas Deus não pede, mas é uma atitude que aquele povo tem para entrarem na terra prometida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, porque eu acredito que para nós vivermos o novo de Deus, para que a gente viva aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos nos preparar para essa transição, nós precisamos estar prontos para a terra prometida. Não basta Deus muitas vezes dar uma palavra, Deus dizer: olha, é lá que eu tenho para a sua vida, aquele lugar que eu tenho para a sua vida. Se eu e você não estivermos prontos para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, talvez a gente até chegue lá, mas a gente destrua a nossa vida e destrua aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então é tempo de nos prepararmos. Eu quero que você leia comigo lá Josué no capítulo 3, no versículo 5. Primeira coisa que Deus fala com Josué e diz: olha, leve uma mensagem ao povo. Antes de vocês atravessarem o Jordão, antes de vocês avançarem para a terra prometida, olha o que diz em Josué, capítulo 3, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Antes, vamos orar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Tua palavra que muda as nossas vidas. É o Senhor quem fala conosco. Nessa noite, a minha oração é que o Senhor venha falar através da minha vida, que o Senhor venha ungir a minha vida, a minha boca, para que não seja apenas um ensinamento, Deus, mas nós queremos receber revelação da Tua palavra, nós queremos ter as nossas vidas mudadas nesta noite, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, nós queremos ter um encontro real com o Senhor. Nos permita, Deus, ouvirmos a Tua voz, nos permita, Deus, recebermos uma revelação da Tua palavra como nunca antes, Pai. Sinta-se à vontade neste lugar, fala aos corações, Deus. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, por isso, fale conosco. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus, amém. Olha o que Deus diz aqui com Josué e manda entregar uma mensagem ao povo. Diz o seguinte: o Senhor fará, Josué chega para o povo e diz: olha, o Senhor fará maravilhas amanhã. Deus me enviou uma mensagem dizendo: olha, amanhã eu vou fazer maravilhas no meio deste povo. Quantos querem uma mensagem dessa? Se eu virar para você e dizer: olha, Deus agora no ano de 2018, Deus me trouxe uma palavra, uma mensagem, olha, Deus vai fazer maravilhas na tua vida, Deus vai dar uma reviravolta na tua vida, Deus vai mudar a tua história. Quantos gostariam de ouvir uma palavra como esta? Eu gosto de ouvir uma palavra como essa, que nos diz: olha, Deus vai dar uma volta na sua vida. Talvez o seu ano de 2017 não foi tão bom assim, você precisa de uma palavra dessa. Aquele povo também estava precisando, eles estavam rumo à terra prometida, rumo a experimentar daquilo que Deus tinha preparado para a vida deles. Eles ainda não tinham pisado na terra prometida, estavam ali na beira do rio Jordão, e Deus traz uma mensagem e diz assim: amanhã eu vou fazer uma obra, amanhã eu vou ouvir e vou fazer uma coisa que vocês não vão acreditar, mas antes vocês precisam se santificar. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre isso. Nós precisamos santificar as nossas vidas. Agora, ok, Gui, o que significa?
Qual é a necessidade de nós santificarmos a nossa vida? Por que para vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos santificar as nossas vidas? Por que para viver aquilo que Deus tem reservado para nós, Gui, nós precisamos andar em santidade? Por que nós precisamos deixar o pecado de lado? Por que nós precisamos mudar de vida? Por que isso, Gui? Deus não é um Deus gracioso, Deus não é um Deus misericordioso, não é pelas obras, na verdade, independente do que eu faço, não, Deus continua sendo bom sim, mas nós precisamos santificar as nossas vidas. Sabe por quê? Olha o que diz em Hebreus 14:12: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando eu me santifico, sabe o que acontece? Eu atraio a presença de Deus para a minha vida. Basicamente o que Deus estava dizendo para aquele povo é: olha, vocês não precisam se preocupar em serem fortes, vocês não precisam se preocupar em estar com as armas em dia, vocês precisam se santificar, porque quando vocês se santificam, vocês atraem a minha presença, e tudo que vocês precisam para guerrear, tudo que vocês precisam para combater, tudo que vocês precisam para entrar na terra prometida, não são armas, não é um barco para atravessar o Jordão, mas é a minha presença. Se eu estiver com vocês, vocês vão pisar naquela terra. Se eu estiver com vocês, vocês vão vencer os inimigos. Se eu estiver com vocês, vocês vão vencer as batalhas. E muitas vezes, queridos, nas nossas vidas, eu acredito até que alguns homens do exército ali estavam até planejando, pensando: como que nós vamos atravessar o Jordão? Como que nós vamos fazer? Talvez alguns já estavam planejando: vamos fazer um barco, vamos construir um navio, e aí a gente avança, atravessa esse rio, passa para o lado de lá. Mas Deus estava dizendo: não, olha, vocês talvez estão fazendo planos, mas fiquem tranquilos, o que é mais importante, o que vocês precisam fazer é santificar a vida de vocês, porque assim eu posso estar no meio de vocês, a minha presença vai estar com vocês, e se eu estou com vocês, eu vou abrir o rio Jordão, eu vou fazer vocês passarem terra seca. Mas muitas vezes, queridos, nós não entendemos isso, nós fazemos planos, tentamos olhar para frente e pensamos: não, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, e muitas vezes nos esquecemos de que se nós estivéssemos com a presença de Deus, se Deus estivesse conosco, se nós santificássemos as nossas vidas, se nós andássemos de forma diferente, Deus iria à nossa frente, Deus abriria as portas, Ele favoreceria a nossa vida. Mas muitas vezes não damos tanta importância assim para isto. Primeira coisa que Deus diz: santificai-vos. Eles estavam ali no acampamento, acampados à beira do Jordão, para atravessar e para a terra prometida. E Deus dá uma mensagem e diz: olha, vocês precisam se santificar. Quando nós não andamos em santidade, queridos, quando nós não obedecemos a Deus, quando nós não andamos com o Senhor, quando nós vivemos uma vida de pecado, nós afastamos a presença de Deus das nossas vidas. Não existe comunhão entre trevas e luz, não existe comunhão entre o pecado e a presença de Deus. Se você é uma pessoa que vive no pecado, é diferente de você errar, querido, todos nós erramos. Quando você erra, você se arrepende, você não tem o desejo de fazer aquilo, você fica arrependido: Deus, me perdoa. Sabe, olha, eu pisei na bola, eu errei, olha, eu contei uma mentira, eu falei o que não deveria falar, eu perdi a paciência, eu agi errado. Isso pode acontecer nas nossas vidas, queridos, mas nós, quando erramos, precisamos consertar. Quando nós não consertamos, quando nós não nos arrependemos, aos poucos o Espírito Santo de Deus vai se afastando das nossas vidas, nós começamos a caminhar sozinhos. E aí, queridos, você tem que fazer pela sua própria força. Aí, se tiver o Jordão à sua frente, realmente você vai ter que pensar em construir um barquinho para atravessar, porque se Deus não estiver com você, você não vai viver o sobrenatural. Agora, se você é uma pessoa que serve a Deus, se você é uma pessoa que ama a presença do Senhor, se você é uma pessoa que obedece, Senhor querido, talvez você não precisa se preocupar em construir um navio, um barco para atravessar o Jordão, porque Deus vai à sua frente, Ele vai abrir o rio, Ele vai fazer o que precisa ser feito. Se você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, você vai viver o sobrenatural dele. Eu coloquei aqui: a santidade, ela é fruto de intimidade. Olha o que diz lá em 2 Coríntios. Eu quero ler vários versículos com vocês. Lá em 2 Coríntios 3:18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado,
contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aqui nós vemos que o segredo, queridos, muitas vezes nós queremos fazer o que é certo, a gente tenta com as nossas próprias forças. Olha, eu quero obedecer a Deus, olha aqui, eu não quero pecar, olha aqui, eu quero andar em santidade. Mas aqui em 2 Coríntios o apóstolo Paulo nos dá uma dica: olha, não é pela força de vocês, se vocês estiverem na presença de Deus, se vocês contemplarem, se vocês estiverem de frente com o Senhor, a imagem dele vai transformar a vida de vocês. Aos poucos vocês vão começar a se parecer mais com ele, aos poucos a sua vida vai sendo transformada. Querido, a santidade é resultado de intimidade com Deus, não é pela nossa própria força, mas à medida que estamos mais na presença de Deus, à medida que lemos a palavra de Deus, à medida que ouvimos a voz do Senhor, à medida que mergulhamos em sua palavra, a palavra de Deus vai transformando as nossas vidas, vai transformando a forma que nós pensamos, vai transformando aquilo que nós sentimos. Agora nós não somos mais as mesmas pessoas. Isto vai gerando intimidade, vai gerando em nós santidade. Agora nós não andamos mais da mesma forma, agora nós pensamos de forma diferente, porque nos encontramos com Deus e tivemos as nossas vidas transformadas. Eu coloquei o primeiro ponto, a primeira lição aqui, a santidade. Tenho certeza que Deus estará com vocês, se vocês sempre atraírem a presença dEle. Aí depois, Deus diz mais uma coisa em Josué, capítulo 3, no versículo 6, diz assim: e também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. E levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. A arca da aliança, naquela época, representava o quê? A presença de Deus. O povo reconhecia que a presença de Deus estava ali, naquele lugar. Tanto que o povo carregava a arca para lá, para cá, de lá para cá, porque eles não queriam ficar distantes da presença de Deus. Aquela arca representava a presença. Aí Deus dá uma ordem e diz assim: olha, os sacerdotes vão pegar a arca, vão pegar a presença, vão passar pelo povo e vão adiante, vão à frente do povo. Eles vão ser os primeiros a pisar no rio, eles vão ser os primeiros a entrarem, eles vão na frente de vocês. Aí em Josué 3, dos versículos 14 a 17, diz assim: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou em pé enxuto, atravessando o Jordão. Aí no capítulo 4, no versículo 18, diz assim: ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Para aquele povo, a presença de Deus era representada naquela arca. Aí Deus diz o seguinte: olha, quando a arca entrar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Aquele povo sai entrando, nós lemos aqui, eles pisam na água, os sacerdotes pisam com a arca. Quando eles pisam e molham seus pés, o que acontece? O Rio Jordão parte ao meio, e aqueles homens andam até o meio do rio e param ali. E aí a Bíblia vai nos contar que todo o povo, eles vieram, passaram pela arca, foram rumo à terra prometida, pisaram na terra prometida, e só depois, quando a arca terminou de passar, foi que o rio fechou. Hoje, queridos, nós não temos a arca.
Hoje nós não temos algo que nós carregamos e olha, aqui está a presença de Deus. A presença de Deus não está num prédio como este. A presença de Deus não está num objeto que carregamos. A presença de Deus está dentro de nós. Você carrega a presença de Deus com você. Independente do lugar onde você estiver, você pode estar em casa, você pode estar na igreja, você pode estar viajando, você pode estar num lugar ruim, você pode estar num lugar bom, você pode estar no trabalho, você pode estar na faculdade. Se a arca estiver lá, se a arca não tiver, a presença de Deus está, porque você tem a presença de Deus dentro de você. O Senhor habita dentro dos nossos corações. Hoje nós não precisamos mais da arca, mas aqui nós temos uma lição, queridos. Aqui Deus estava falando algo com aquele povo: olha, vocês precisam colocar a minha presença na frente, vocês precisam colocar a minha presença em primeiro lugar. Se vocês fizerem isso, vocês terão vitória na vida de vocês. E muitas vezes é a última coisa que nós fazemos. Muitas vezes nós não damos o valor para a presença da maneira que nós deveríamos dar. Mas aquele povo, Deus dá uma mensagem e diz assim: olha, vocês vão passar, vocês vão pisar, mas olha, os sacerdotes, peguem a arca, representa a minha presença, eu vou antes, eu vou à frente de vocês. E Deus tem uma mensagem para as nossas vidas também. Ele vai à nossa frente, é Ele quem faz a obra por nós, não é pelas nossas forças, não sou eu, não é você, mas é a presença dEle, é o favor dEle, é Ele quem faz, é Ele quem abre o rio, é Ele que mantém as águas paradas, mesmo quando o povo estava passando ali. E só depois que a presença passa, só depois que a arca chega em terra seca, foi que as águas voltaram. Queridos, nós precisamos valorizar a presença de Deus, nós precisamos colocar Deus no lugar que Ele deve estar em nossas vidas. Se Ele não for o primeiro, querido, Ele não vai ser o segundo. Muitas vezes nós queremos colocar Deus em alguma área das nossas vidas, e foi justamente isso que Jesus falou com aquele jovem muito rico. Foi isso aqui que Jesus falou com aquele jovem muito rico, porque o jovem chega para Jesus e diz: olha, Senhor, como que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus falou: olha, você conhece os mandamentos, você conhece as escrituras? E o jovem disse: sim, Senhor, eu conheço as leis, conheço os mandamentos, eu tenho observado, eu tenho obedecido, eu tenho seguido. Aí Jesus falou: muito bem, então faz o seguinte, pegue tudo que você tem em venda, dê aos pobres e me siga. Jesus ali estava dizendo que é errado ter dinheiro, Jesus estava dizendo que era errado ter coisas. Não, Jesus não estava dizendo, Jesus estava testando o coração daquele menino. Sabe por quê? Para aquele menino era mais importante as coisas que ele tinha do que a presença do Senhor. Para aquele menino era mais importante algumas coisas, porque a Bíblia conta que ele tinha realmente muitas coisas. Era mais importante, o coração dele estava nas coisas, ao invés da eternidade, ao invés da presença do Senhor. E Deus não divide, queridos, Deus não divide a glória dele com ninguém. Se Ele não for o primeiro, Ele não vai ser o segundo. E muitas vezes nas nossas vidas nós não vivemos o sobrenatural, nós não vemos Deus agir, porque nós simplesmente não colocamos Deus no lugar onde Ele deve estar. Deus estava dizendo: me coloque na frente, porque sou eu quem abre. Depois em Josué 4, de 1 a 3, diz assim: tendo pois todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo. Tomai o povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Depois dos versículos 6 a 8 diz assim: para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram
ali. Eu escrevi aqui: memoriais que nos lembrem dos feitos de Deus. A glória precisa ser dada a Deus sempre. Aquele povo vive um milagre extraordinário. Você pode imaginar uma coisa dessa? A arca, os sacerdotes entrando na água, eles param no meio do rio, ficam ali parados, aquele rio dividido no meio, o povo todo passando em terra seca, vivendo um milagre extraordinário. Eles pisam do outro lado, e aí Deus novamente traz uma palavra e diz: olha, manda aqueles que foram voltar, porque eles precisam pegar agora 12 pedras representando cada tribo de Israel. E quando eles passarem para o outro lado, eles vão construir ali um monumento, vão fazer ali uma estátua, não sei, uma torre. Para que sempre que eles olharem para aquele lugar, eles se lembrem daquilo que eu fiz no meio deles. E não apenas eles, mas talvez um dia eles não estejam mais aqui. O dia que eles morrerem, o dia que eles partirem, para que os filhos dos filhos, olhem para aquele lugar e se lembrem do que eu fiz, se lembrem da obra que eu fiz no meio deste povo. E queridos, muitas vezes o diabo, ele tenta apagar nas nossas vidas aquilo que Deus já fez em nós. O diabo tenta apagar a nossa memória, experiências que nós já tivemos com Deus. O diabo tenta de alguma forma fazer com que a gente se esqueça de um milagre que a gente já viveu no passado, porque ele sabe que se você se lembrar que Deus já fez, se você se lembrar que Deus já operou um milagre na tua casa, se você se lembrar de que Ele de uma vez veio e curou a sua vida, se você se lembrar da experiência tão forte que você teve com Deus, o diabo sabe que se você se lembrar, o diabo sabe que no momento de dificuldade, o diabo sabe que no momento talvez que você precise, que te falta fé, ele sabe que se você se lembrar que Deus um dia fez, e você vai ser lembrado de que Deus é fiel, que se Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Se Ele apareceu uma vez, Ele pode aparecer de novo. Se Ele visitou a sua vida uma vez, Ele pode visitar de novo. Por isso, queridos, nós precisamos levantar memoriais em nossas vidas daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus já fez. O que Deus fez na sua vida nesse ano? O que Deus fez na sua vida nestes últimos 5 anos? Qual é o testemunho que você tem para contar? Você tem andado com Deus? Você tem vivido milagres na sua vida? Se não, queridos, alguma coisa tem de estranho, porque quando nós andamos com Deus, a vida com Deus é uma vida sobrenatural, a vida com Deus é uma vida de provisão, a vida com Deus é uma vida de milagre, a vida com Deus é uma vida de sobrenatural. Se você não tem nada para contar aqui, não tenho nada para contar nos últimos 10 anos, talvez você precise alinhar o seu coração com Deus, talvez você não está seguindo aquilo que Deus tem para a sua vida, porque Deus sempre tem novos desafios para nós. Mas Deus conhecia aquele povo. Por muitas vezes, e havia acontecido isso justamente com aquele povo. Aquele povo havia sido arrancado do Egito. Eles ficaram escravizados por anos lá. Anos. Deus envia Moisés, liberta aquele povo. Eles tinham milagres, eles tinham vivido um milagre, eles tinham coisas para se lembrar, eles tinham visto a mão forte do Senhor, eles tinham visto Deus enviando pragas para livrar a vida deles lá do Egito, mas eles se esqueceram, eles se esqueciam, de tal forma que Deus havia dado uma promessa e dito: olha, vocês vão pisar na terra prometida, eu tenho um lugar de descanso para vocês. Mas aquele povo se esqueceu, de tal forma que quando eles olharam, eles não conseguiram se lembrar, eles não conseguiram acreditar na palavra do Senhor. E justamente é isso que acontece muitas vezes em nossas vidas. Nós nos esquecemos de uma palavra, nós nos esquecemos de um sonho, nós nos esquecemos que um dia Deus nos deu uma palavra, e muitas vezes perdemos aquilo que Deus tem para nós porque nos esquecemos. Mas Deus está nos dizendo: olha, façam memoriais, não se esqueçam daquilo que eu fiz no meio de vocês, não se esqueçam dos milagres que eu operei, não se esqueçam dos sonhos que eu plantei no coração de vocês, não se esqueçam, porque quando vocês olharem para aquilo, vocês vão saber que eu sou fiel, que eu opero, que eu faço, que eu ainda vou fazer. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Se Ele fez ontem, Ele faz hoje, faz amanhã também. Quando nós olhamos para as experiências que já tivemos com Deus,
a gente pode crer num futuro melhor. A gente tem esperança de um futuro, porque independente da situação na qual nós estamos vivendo, existe esperança. Esperança é gerada nos nossos corações, porque você diz, puxa, Deus já fez, puxa, aqui eu me lembro. Olha, teve uma vez que eu estava em uma situação tão difícil, mas olha, eu nunca vivi uma provisão de Deus tão grande naquele momento da minha vida. Olha, eu tive uma experiência tão forte com Deus, Gui. Isso, querido, te dá força, para que no dia que você talvez esteja fraco, no dia que talvez você pense em desistir, talvez no dia que o diabo vai tentar desanimar você e dizer, olha, não, olha, chega, Deus não vai fazer mais nada, Deus não vai operar um milagre, Deus não vai te levar adiante, Deus não vai fazer nada na sua vida, Deus não tem um milagre para sua casa. Tem momentos que a gente se sente assim mesmo, tem momentos que a gente está para baixo, tem momentos que a gente diz, olha, eu acho que Deus já deu comigo, eu acho que não tem mais nada, mas nestes momentos, queridos, e é por isso que Deus disse, olha, levanta ali para que o povo, para que os filhos, quando eles olharem, eles se perguntem, o que é aquilo, o que são aquelas pedras amontoadas, o que é aquele negócio, que eles possam ser lembrados dos meus feitos, que eles possam ser lembrados daquilo que eu fiz no meio deste povo. Não se esqueça daquilo que Deus já fez, porque Ele vai continuar fazendo. Depois em Josué 5, de 2 a 9, diz assim: naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado de que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus filhos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até ao dia de hoje. O que era a circuncisão para os judeus, para aquele povo? Na verdade representava, simbolizava a aliança que eles tinham com Deus. Deus havia feito uma aliança com Abraão, e Deus pediu para que todo menino que nascesse fosse circuncidado aos 8 dias de idade, e aquilo iria representar, iria simbolizar a aliança que Deus e Abraão fizeram, de que Deus estaria com Abraão, de que Deus estaria com essa geração, que Ele abençoaria, que Ele levaria a terra prometida. Eles tinham uma aliança, e aquele povo circuncidava para manter aquela aliança. Acontece é que todos aqueles que morreram no deserto, aqueles estavam circuncidados, mas os novos que nasceram, porque só a geração nova que nasceu no deserto, fora Josué e Caleb, que entraram na terra prometida, o resto não morreu no deserto. Então os novos não haviam sido circuncidados, e aí Deus diz, olha, para vocês entrarem na terra prometida, vocês vão ter que circuncidar. Olha o que diz em Gênesis 17, 9 e 10, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então, eu coloquei aqui, então, qual era a mensagem de Deus aqui? Para que vocês continuem dentro do plano de receber as promessas que eu tenho para vocês, vocês precisam estar com a aliança em dia. Deus estava dizendo, eu tenho a minha função de cumprir a promessa, mas vocês têm a função de não quebrarem
a aliança. E talvez a minha pergunta e a sua pergunta, mas puxa Gui, nós precisamos fazer isso nos dias de hoje? As promessas de Deus são para as nossas vidas também. Queridos, nós estamos debaixo de uma nova aliança que veio através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós não precisamos mais circuncidar para estarmos debaixo, ligados ou termos esta aliança. Nossa aliança, ela foi firmada em Cristo Jesus e nós a temos pela fé em Cristo Jesus. Nós não precisamos mais agora os homens circuncidar, que basicamente era uma operação da fimose, cortava o prepúcio, a pelinha do órgão genital do homem. E aí, ali era firmada essa aliança entre o homem e Deus. Mas hoje nós não precisamos mais fazer isso. Olha o que diz em Gálatas 3, de 16 a 29. É longo, mas eu quero ler com vocês. Diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzirmos a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Olha o que diz em Lucas 22, 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de nós. Aqui vai dizer que hoje, isso aqui é interessante. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Jesus. Então todas as promessas que Deus havia entregado a Abraão, na verdade o povo judeu, os hebreus, eles achavam que era apenas para eles. Por isso aqui a discussão, a briga da lei, da graça, de para quem é, para quem não é, quem recebe a promessa, quem não recebe, são os de Abraão, não são os de Abraão, são os hebreus, não, os gentios também recebem, eles estão nessa briga. Mas aqui vai dizer o seguinte: olha, as promessas que estavam sobre Abraão, estavam não apenas sobre Abraão, mas sobre Cristo, e nós recebemos estas promessas, nós temos estas promessas com fé em Cristo Jesus. Quando nós recebemos Cristo, quando nós recebemos Ele em nosso coração, as promessas que estavam sobre Abraão, essas promessas que não eram na verdade para nós que somos gentios, por meio da fé nós conseguimos receber estas promessas. Deus estava dizendo para aquele povo: olha, se vocês conseguirem conservar a minha aliança, se vocês guardarem a aliança que eu tenho com vocês, eu vou fazer vocês um povo vitorioso. As promessas que eu tenho para a vida de vocês vão acontecer. Mas olha só, existe a parte de Deus e existe a parte do homem. E muitas vezes nós ignoramos a parte do homem. Nós ouvimos mensagens, nós estamos na igreja, nós ouvimos palavras, promessas. A gente tem até aquela caixinha das promessas, e cada dia a gente tira uma e lê: olha, o Senhor tem isso, oh, glória a Deus. E a gente lê as promessas, muitos sabem até as promessas de cor, e a gente acha que a gente vai
receber as promessas, mas aqui Deus está trazendo uma mensagem importante. Olha, eu tenho promessas, eu quero que aconteça isso na vida de vocês, mas olha, não se esqueçam da aliança que eu tenho com vocês, não se esqueçam da aliança que vocês precisam ter comigo, e assim é nos dias de hoje também. Nós temos as promessas através do sacrifício de Jesus, mas nós não podemos quebrar esta aliança, nós não podemos nos afastar do Senhor, porque quando nós quebramos esta aliança, quando nós nos afastamos do Senhor, estas promessas já não podem alcançar as nossas vidas. Mas quando estamos em aliança, quando estamos em obediência, quando estamos em relacionamento com o Senhor, essas promessas alcançam as nossas vidas. Hoje a circuncisão não é mais no corpo, mas está em nossos corações. Hoje nós não temos um símbolo, não precisamos cumprir algo, mas está em nossos corações. A aliança que temos com o Senhor deve estar nos nossos corações, de tal forma que as nossas atitudes são baseadas nessa aliança. A gente pensa em como nós vamos andar, no que nós vamos falar, baseado nesta aliança. Nós não esquecemos, nós temos uma aliança nos nossos corações, uma aliança com Deus, uma aliança com o Senhor, e muitos se esquecem dessa aliança que tem com Deus. Mas Deus está nos lembrando: olha, vocês têm uma aliança comigo, nós temos uma aliança com o Senhor. Se nós guardarmos a aliança que nós temos com o Senhor, através de Jesus Cristo, Ele se compromete em derramar todas as promessas, em cumprir todas as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Mas existe o nosso papel também, e muitas vezes nós somos negligentes, muitas vezes nós queremos que Deus faça tudo, e a gente não faz a nossa parte. Deus traz um alerta ao povo e diz: olha, vocês passaram o Jordão. Eles já tinham passado o Jordão, talvez eles já estavam pensando: agora já foi, já estamos na terra prometida, mas mal sabiam que agora a guerra iria começar. Mal sabia que o exército inimigo estava logo ali à frente. Mal sabiam que as muralhas de Jericó estavam ali. Deus já havia operado um milagre, mas Deus lembra aquele povo e disse: olha, não se esqueçam da aliança que nós temos. Se vocês não se esquecerem, eu vou continuar fazendo. As muralhas eu vou derrubar. E nós vemos isso. Eu coloquei aqui: sabe como nós demonstramos que temos aliança ou não? Através de como nós vivemos as nossas vidas. As nossas atitudes revelam se nós temos essa aliança nos nossos corações ou não. Olha o que diz em João 14, 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A forma que nós vivemos as nossas vidas, a gente mostra a aliança que temos com o Senhor ou não, se amamos a sua presença ou não. E depois disso, em Josué 5, de 10 a 12, diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, depois do Jordão, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. A Páscoa simbolizava algo para aquele povo. A Páscoa era um símbolo da libertação daquele povo. Quando o povo estava no cativeiro no Egito, e antes de vir a última praga, Deus dá uma ordem e diz: olha, vocês vão comemorar a Páscoa. E eles comemoraram a Páscoa, e aí Deus livrou o povo do cativeiro, Deus tirou o povo do cativeiro, e Deus deu um mandamento e diz: olha, vocês devem comemorar a Páscoa sempre, para se lembrar daquilo que eu fiz na vida de vocês, que foi eu quem tirei com mão forte vocês lá do Egito, do cativeiro. E aqui nós vemos esse povo avançando para a terra prometida, porém, eles ainda não haviam conquistado a terra prometida, porque eles pisaram lá, mas aí então começaria a guerra, porque quando eles pisaram, eles avistam ali as muralhas de Jericó, gigantes, imensas. Eles não tinham armas para derrubar aquela muralha, eles não tinham uma estratégia
formada já para dizer, não, estamos tranquilos, nós temos uma estratégia, nós já sabemos como que vamos fazer para derrubar aquelas muralhas, nós já sabemos como que vamos avançar, olha, está tudo certo, a gente já sabe que a gente vai vencer os inimigos. Não! Eles estão vivendo de milagre em milagre, eles estão na dependência do Senhor. Eles passaram o rio, agora chegaram lá, avistaram aquele lugar maravilhoso, mas aquela muralha gigante, e agora como que vai ser? Mas sabe o que me chama a atenção, queridos? É que mesmo ainda não tendo conquistado, mesmo ainda não tendo derrubado as muralhas de Jericó, mesmo ainda não tendo entrado no lugar que Deus tinha preparado para a vida deles, eles conseguiram festejar. Isso me diz alguma coisa, isso me traz uma lição, sabe por quê? Se eu consigo fazer festa antes de receber aquilo que Deus tem para a minha vida, aí então eu estou apto para receber aquilo que Deus tem para a minha vida. Isso fala muito sobre uma vida de fé, isso fala muito sobre crer para ver e não viver por vista, porque aquele povo, mesmo antes de experimentar, mesmo antes que as muralhas de Jericó caíssem, mesmo antes de terem a vitória completa sobre aquele povo, eles avançam, eles reconhecem que Deus havia livrado a vida deles, eles sabiam que Deus estava diante deles, eles sabiam que Deus ainda estava fazendo a obra e de que as coisas iriam acontecer. Então eles conseguem, mesmo não vendo o final, mesmo não sabendo como que as coisas aconteceriam, eles conseguem festejar. Eles param depois do Jordão, eles param ali e comemoram a Páscoa, se lembram do que Deus havia feito. Deus havia libertado aquele povo, e eles sabiam que se Deus libertou uma vez, Ele poderia libertar novamente. Aqui nós temos uma lição, queridos. Se nós podemos agradecer antes da hora, se nós podemos celebrar antes da hora, se você mesmo na cadeira de rodas já pode festejar e dizer, Deus, obrigado, porque a tua palavra diz que o Senhor tem saúde para o meu corpo, mesmo ainda não andando. Você talvez que está com o seu relacionamento, o seu casamento quebrado, mas já começa a fazer festa, dizendo, olha Deus, a tua palavra diz que o Senhor pode fazer uma obra, olha, a tua palavra diz que os meus filhos vão servir ao Senhor, a tua palavra diz, mesmo sem você ver, mesmo sem você experimentar, se você tiver a capacidade, se você conseguir festejar, se você conseguir celebrar antes de experimentar, certamente você vai experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida. Isso aqui me fala sobre uma vida de fé, sobre o crer para ver. Aqui me fala sobre não viver com os olhos nas circunstâncias, mas colocar os olhos nas promessas, colocar os olhos na palavra do Senhor. Muitas vezes, queridos, é tão difícil de termos uma atitude como essa. A gente faz festa depois que Deus opera. A gente conta o testemunho e se alegra só depois que acontece. Porque nós somos assim, a gente precisa ver para crer. Ah, rapaz, você não sabe, aconteceu. Aí é uma festa, aí faz bolo, todo mundo chama. Deus fez. Mas esse povo nos ensina alguma coisa, eles estão festejando. Eles estão ainda do lado de cá, as muralhas estão na frente deles, mas eles já estão comemorando. Faz a Páscoa, come, celebra. Se Deus tirou uma vez, Ele tira duas. Se Deus fez uma vez, Ele faz duas. Calma, mulher, meu amigo, mas olha, mulher, mas calma, nós temos um Deus que abre rio, fecha rio, arranca a gente do Egito, tira, Deus faz, por isso vamos celebrar, vamos comemorar, já vamos comemorar. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não viveu ainda o que Deus tem para a sua vida, porque você ainda não consegue acreditar, você não consegue celebrar antes da hora. Se de fato você acreditasse que Deus faria na sua vida, talvez você não estaria assim em depressão, talvez você não estaria assim tão para baixo como você está, talvez você não estaria desesperado procurando ajuda de psicólogo. Não, porque aqui eu estou muito preocupado, eu estou desesperado. Se você conseguisse acreditar nas promessas, se você conseguisse celebrar antes de ver, talvez você estaria vivendo uma vida diferente. Porque muitas vezes, queridos, a vida cristã ela é assim, ela não pode ser vivida por aquilo que nós sentimos. O justo ele vive pela fé, independente do que vemos, sentimos, não me
me interessa. Eu celebro, eu me alegro porque eu tenho uma palavra. Eu não vivo essa palavra ainda, mas certamente um dia eu vou viver. No dia que Deus determinar, as coisas vão acontecer. A obra de Deus vai ser feita na minha vida, independente, eu estou sentindo, não estou sentindo, então tá parecendo que vai acontecer, não está parecendo, não me interessa o que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo vai acontecer, e se Ele disse, eu já começo a celebrar, eu já começo a festejar, eu já começo a agradecer. É por isso que você vê um monte de crente maluco, o cara está quebrado, o cara está todo enrolado, mas ele está agradecendo. Ele entra na presença de Deus, ele pula, ele dança, ele celebra. Sabe por quê? Porque talvez as coisas ainda não aconteceram, mas ele consegue acreditar na palavra do Senhor. Ele sabe que Deus não falha, ele sabe que na hora certa Deus vai fazer, então ele está celebrando. Josué 5:14 diz assim, para terminarmos: Deus vem e aparece a Josué e fala com ele, e diz assim: sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu Senhor a seu servo? Aí no capítulo 6, no versículo 12 diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão o seu rei e os seus valentes e Jericó. Josué e o povo fazem algumas coisas. Eles se santificam, eles circuncidam, eles levantam um altar, eles festejam. E depois de tudo isso que acontece, Deus aparece e diz assim: olha, eu dei a vocês Jericó. Vocês não vão precisar lutar, vocês não vão precisar fazer nada. Eu entreguei a vocês os reis, o rei e o povo e a cidade. Você não ficou feliz com isso não? Quando eu li isso, eu não vou precisar lutar. Eu já estava desesperado, pensando: uau, Jericó está à minha frente. As muralhas são grandes demais. É difícil demais. Nós já estamos cansados da caminhada. Mas Deus aparece e dá uma palavra: não, fiquem tranquilos, Josué, vocês já fizeram o que vocês tinham que fazer. Vocês me obedeceram. Vocês conseguiram me obedecer. Agora é comigo. Essa palavra é para a sua vida também. Sabe qual que é o grande problema? É que muitas vezes a gente não faz nada dessas coisas que eu falei antes. E a gente quer vencer a batalha. A gente quer avançar. A gente quer tomar posse. A gente quer Jericó. A gente quer a terra prometida. Mas a gente não fez nada disso. Aí sabe o que acontece? Você pode até lutar, mas você luta com a sua própria força. Aí sabe o que acontece? Você fica deprimido. Você fica cansado. Você fica triste. Você fica com medo. Você é vencido. O medo abate o seu coração. Como que vai ser? Não vai dar para mim. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos mesmo. Mas quando nós obedecemos, quando nós santificamos, quando nós lembramos dos feitos do Senhor, quando nós celebramos com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a gente descansa os nossos corações, porque a gente sabe que a responsabilidade de cumprir a palavra de Deus é dele e não minha e nem sua. Não é você que vai fazer acontecer. Chega disso. Não é por força humana não, querido.
não é por força humana. Nós não conseguimos. Se fosse sem Deus, eu e você, nós viveríamos uma vida medíocre. Mas Deus nos chama para algo maior. Nós somos um povo que avança. Nós somos um povo que conquista. Nós somos um povo que pisa na terra prometida. Nós somos o povo do sobrenatural. Nós somos o povo que anda no meio do rio. Nós somos esse povo que chamam de louco, mas que vivem o sobrenatural do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Comece a obedecer a palavra de Deus e descanse o seu coração. Descanse o seu coração. Eu acho que é uma boa mensagem para nós, chegando no final do ano. O livro de Josué é um livro maravilhoso. Se você for ler, você vai ver as batalhas, várias lições nas conquistas, de confiança, de descansar em Deus e várias coisas que nós poderíamos falar. Mas eu decidi falar apenas dessa transição, do velho para o novo, do Egito para a terra prometida. Porque eu creio que nós estamos indo para um novo tempo. Eu creio que alguns de nós aqui que estão captando a mensagem vão viver um novo tempo de Deus no ano que vem. Eu creio que Deus está levantando pessoas que estão entendendo, elas estão compreendendo que Deus tem algo a mais, que Deus quer fazer mais, que Deus tem outro lugar, que Deus quer fazer coisas através da vida dela, na família dela. Tem pessoas que estão compreendendo e essas pessoas precisam de instrução. Deus tem falado isso comigo, querido. Deixa eu te dizer, eu estou crendo em um 2018 extraordinário, como nunca vivi antes. Eu estou pegando fogo por 2018. Eu estou louco para que vire um ano logo. E você? Você está pronto para pisar na terra prometida? Você está pronto para viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Faça o que a palavra de Deus manda você fazer. E descanse o seu coração. Porque o que Ele tem para fazer, Ele vai fazer.